Bem, depois que nós terminamos a parte da estopa, a gente vai tentar agora passar algumas informações a respeito aqui do telhado. Vamos imediatamente para shading. E eu já deixei algumas partes selecionadas e eu estou me concentrando aqui na questão da madeira. Eu fiz alguns experimentos e vou cancelar. Foi bom aparecer porque nós não podemos tirar o material no modo de edição. Vamos tirar no modo de objeto, vamos para o modo de edição. Vamos selecionar aqui. Ele está com o material das telhas aparecendo. Vou colocar mais um material. Vou nomear madeira. Agora ele dá o básico, que é o Principal BSDF. E eu vou selecionar algumas partes. Mas antes de eu selecionar algumas partes, eu vou arrumar aqui e vou para render para a gente ver como é que a gente pode fazer. Aqui eu vou colocar sign, você pode ver que ele troca, né? Eu vou selecionar aqui também, eu não quero que ele tenha esse outro material aqui. Esse processo todo eu acho que você já conhece. Eu coloquei um bevel e fiz algumas modificações aqui na madeira porque ela estava muito certinha, tá? Eu acho que você se lembra da imagem anterior. Então eu estou selecionando tudo aqui. E como eu estou com o mirror colocado, você pode verificar que ele seleciona a parte de trás também, que está espelhando é a parte de trás, tá? Eu vou procurar uma textura e a importância da textura é fundamental aqui, porque ela pode tanto favorecer quanto piorar todo o seu trabalho. Eu experimentei várias texturas antes de passar isso para você e eu não achei depois a origem de onde eu peguei, mas de qualquer forma é uma boa experiência para você tentar experimentar as várias texturas e ver os diferentes resultados. Você pode obter bons ou maus resultados. E hoje em dia a gente tem muitos sites que podem fornecer para você texturas. Um deles é o Texture.com, o outro é o Pixabay, e tem outros também que eu não estou lembrando agora exatamente o nome, mas há essa possibilidade. Vamos ver aqui. Madeira, é essa madeira aqui, tá? E eu estou com um unwrap não muito bom, então eu posso tanto optar por fazer o unwrap de novo, como eu posso tentar primeiro justificar com aquele atalho que é fornecido pelo add-on Node Wrangler. Você vem aqui, preferência, você começa a escrever WR Node Wrangler e você aciona, tá? Quando você fizer isso e deixar isso aqui habilitado, você pode selecionar essa parte aqui da textura, Ctrl T, e ele vai fornecer esses outros dois nós para você. Então, nesse caso aqui, você pode verificar que o V está controlando a coordenada de textura. E você tem um mapping aqui para você fazer variações, tá? Nesse caso aqui, eu não gostei dessa variação, dessa forma que ele foi desembrulhado, mas eu quero ainda tentar usar o UV. Eu posso usar o UV assim mesmo, tentar outras alternativas. Por exemplo, eu vir aqui, fazer um novo unwrap, ele vai oferecer esse tipo aqui de unwrap e a madeira vai ficar dessa forma, tá? Como eu posso tentar novamente outros métodos, né? Smart UV Project, por exemplo, e ele fez esse tipo de desembrulhar, que para mim pode ser ou não uma boa coisa. R, vamos tentar modificar a direção, pode ser que seja algo satisfatório, tá? Eu ainda estou usando o V, pode ser que eu tente outra alternativa, Light Matte Pack, ok, também não gostei, Follow Active Quads, S, G, R90, C, pode ser que esse aqui forneça G. Bons resultados para você, porque pelo menos a madeira está seguindo a direção da inclinação da geometria aqui, tá? Então vamos ficar com isso aqui, vamos ficar com o V. Você sabe que no vídeo anterior eu falei sobre Generate para você, e você pode tentar agora manter isso aqui dessa forma. Mas agora a gente pode, mantendo isso com a coordenada de textura UV, a gente pode
selecionar isso aqui, Shift D, tentar fazer uma espessura, dar alguma ideia de espessura para isso aqui. Então, aqui em normal, a gente já tem um resultado um pouco mais diferenciado, no entanto, a gente está dividindo os dados, os mesmos dados, dessa imagem com essa imagem, mas a gente quer que aqui eu tenha a cor do espaço em sRGB e aqui sem cor, tá? Se eu não clicasse nesse número 2 que estava aqui, ele não ia fazer essa separação de dados. Agora eles são independentes. Então, aqui, para você coordenar, controlar a força dessa madeira aqui, você pode usar os nós Shift A, você pode usar, por exemplo, Bump e colocar aqui em altura. Você pode ver como ele torna mais rústico, mais grosseiro a madeira, tá? Ou você pode tentar usar o Normal Map. Eu não gostei desse aqui, por exemplo, tá? E ele tá aqui, ó, nesse lugar. Então eu posso selecionar somente ele, clicar em U e tentar outro desdobramento da madeira, outra forma de desembrulhar a madeira. Essa é uma das coisas. E você pode fazer isso aqui com qualquer parte que você selecione, tá? Vamos supor que eu não gostei daqui também. Você pode ver que ele tá aqui, você pode mudar a direção fazendo R, rotação, etc e tal. Mas aqui tá bom para mim, para o meu gosto. Essa é uma das coisas. Outra coisa é a cor, tá? Você pode usar tanto o Mix RGB, que eu uso com uma grande frequência, você deve já ter notado, como você pode shiftear, você pode colocar, por exemplo, o Hue Saturation. O que o Hue Saturation faz? É matiz, é saturação e o valor, tá? Então você pode fazer variações de cor quando você trabalha aqui. Você pode aumentar a saturação e você tem algo mais saturado, tá? E você pode mudar a matiz, só que vai ficar esquisito, porque vai mudar cada 100, né, desse aqui, vai mudar a matiz para um outro aspecto, para um outro local de cor. Você pode depois, para você experienciar um pouquinho mais esse nó aqui, você pode mudar, em vez de 500, 510, 520, para você ver variações mais suaves. Então aqui fica a seu gosto você ir modificando isso de acordo com o gosto, com o que você queira. Depende de cada pessoa e de cada gosto, ou cada objetivo, cada finalidade. Depois eu posso selecionar essa parte aqui também, que ele está preenchido por material, e eu posso colocar madeira aqui também. Então eu venho aqui, Assign, eu coloquei madeira aqui. Não sei se ficou legal, porque está aqui, ó, está aqui encavalado um com o outro. Você pode verificar. G, se você puxar, ó, tá? Então você pode, em vez de deixar dessa forma, lisinho desse jeito, você pode selecionar, deixar selecionado, clicar em U e fazer Unwrap. E ele modificou aqui, então o tipo, o jeito da madeira muda. E você pode fazer R90, que você muda aqui também. E assim com essas outras partes aqui. Veja como saiu tudo encavalado. Então, o Unwrap. Agora ele tem uma abertura que dá a chance de pegar uma qualidade melhor da imagem, tá? Eu sugiro a você que, em termos de experiência, né, a título de experiência, você selecione todas essas outras madeiras aqui e tente aplicar essa madeira para você ver quais os arranjos que você pode ir fazendo, tá? Se você observar aqui, R90 fica melhor assim. E assim por diante, você preenche, você pegue todos os outros resultados para você preencher. Pegue todas as outras madeiras para você preencher. Olha aqui, ele está encavalado, aqui no caso. Então, o Unwrap agora ficou um pouco menos pior, mas você precisa clicar em Assign aqui para aparecer aqui. Assim como essa parte aqui, dessa varandinha, tá? E
Vamos lá voltar para layout e você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, aqui você tem essas possibilidades e aqui você pode aplicar essa mesma madeira aqui e treinar tudo isso que já foi falado aqui, você treinar nessas outras partes aqui do chão, dessa casinha aqui. E nos próximos vídeos a gente praticamente vai finalizar essa playlist e voltamos depois para mais informações. Até o próximo vídeo então.